Torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a gente traz para você hoje o seguinte vídeo. Bom, vamos ouvir aí o que a mídia tem falado do Palmeiras, estão falando muita coisa e eu trago mais um programa para você aqui do que eles têm falado do Palmeiras. Vamos acompanhar então, não esquece de se inscrever no canal se ainda não está inscrito e também, claro, deixar o seu like aí, que é muito importante para fazer crescer as visualizações deste vídeo para que outros venham ver também e assim ajudar a mídia palmeirense no YouTube. Deixe o seu like aí então e vamos ver o que a mídia falou do Palmeiras dessa vez. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim, começando aqui no Globoesporte.com e em todas as nossas plataformas de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Pocket Casts, o Spotify. Estamos começando hoje sim dessa semana e hoje nós temos como convidado o Fernando Diniz. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Obrigado. Prazerzaço. Obrigado pela presença aqui. Fernando Diniz, a simples citação do nome Fernando Diniz provoca um debate dos mais acalorados. Você já sacou isso, não? Você tem consciência disso, não? Não, eu tenho consciência porque as coisas chegam até mim, mas não é uma coisa que mexe comigo não. Em nada, absolutamente. Você acompanha, você lê, você vê... Muito pouco. É mesmo? Por que quase todo mundo do futebol diz isso, hein? Eu tô falando porque assim, né, a minha função, né, ela é naturalmente uma função exposta ao gosto do público. E não só ao gosto do público, às vezes colegas nossos fazem avaliação do trabalho da gente. E aí o cara fala, o fulano foi narrar o jogo e errou não sei o quê. E o fulano disse não sei o quê lá e virou meme. Né? E aí eu procuro, tem cara que fala assim, mas por que você lê? Fala, eu leio. Não lê. E muita gente do futebol diz que não lê, não acompanha, não fica sabendo. Por que vocês se... Eu de maneira especial, é muito previsível as análises, esse é o primeiro passo. E a segunda, quando o negócio anda, tem muito elogio, assim, que não é muito bom também, porque são elogios, se você não tiver uma estrutura boa, você acaba se levando e acaba não enxergando aquilo que tem que enxergar. E quando perde de maneira especial, são críticas exageradas para todos nós, né, que estamos no meio. E comigo acontece de uma maneira mais aguda, para cima e para baixo. E para mim mas não é porque assim, para me proteger. Eu sei mais ou menos o que é. Sim. E eu prefiro ver outras coisas. Então também não tem nenhum problema em assistir, e o cara elogiou, ou o cara criticou. Você não tem bronca de ser... Nenhum de nós gosta de ser criticado. Mas conforme o tom da crítica não te... Não, se o tom da crítica é uma coisa assim mais pejorativa, que eu já ouvi, eu não gosto, mas não é uma coisa que eu não gosto, assim, vou matar. É que eu nunca respondi ninguém, não aproveito espaço para dar resposta. Eu no Audax mesmo já fui chamado que o time era os Trapalhões, e trapalhado. Quando perdeu de 4-0 de São Paulo, e na minha cabeça a gente fez um primeiro tempo maravilhoso, o Audax jogou melhor que o São Paulo no Morumbi, isso em 2014. E no segundo tempo, com um jogador a menos, tomamos 4-0. O Felipe Alves, nesse único jogo que ele entregou 2 gols. Então ficou aquele motivo meio de piada, aí o cara aproveitou. Aí depois de 2 anos, um cara aqui até da casa, que eu não sei o nome, fez um blog, um texto no Globo.com e pedindo desculpa de uma coisa que eu nem sabia que ele tinha me criticado, que ele tinha falado que parecia os Trapalhões. Então, e a pessoa eu não sei quem é também. Eu nem lembro o nome, mas o cara fala, não tem nada, não tem. Então tem horas, tem alguns movimentos de... Mas se eu tivesse lido nesse tom, eu não ia gostar, obviamente. Claro. Mas não é uma coisa que eu vou fazer mais para provar pro cara e nem menos. Mas alguma, por exemplo, seja elogiosa ou mais crítica, no sentido de não achar bom, fez você refletir sobre... A avaliação fazer, pode ser que eu necessite ajustar isso? Ou nunca te inspirou também? Não, isso aí acontece de maneira natural. Tem muita coisa que... Tem gente na imprensa que faz análise muito boa. E
Às vezes o cara olha, fala um negócio, fala, é verdade. Aí o outro fala, eu paro para pensar. Só que eu só mudo se eu achar. Eu não faço nada que eu não acredite, porque eu vou responder sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu não vou chamar o cara que sugeriu para responder no meu lugar. Então, às vezes as pessoas acham que tem teimosia. Não tem, a pessoa tem teimosia. O futebol é minha vida, é minha prática. Eu acho que o futebol é onde eu consigo... Foi onde consegui modificar a minha vida, eu ter ascensão social, consigo cuidar dos meus filhos por conta daquilo que eu consegui no futebol e faço com que os jogadores possam ter a mesma felicidade que eu tenho de viver do futebol e conseguir cuidar das próprias famílias. Então o futebol é uma coisa muito profunda para mim. Então quando vem um comentário muito superficial, eu sei que eu já visitei aquele assunto muitas vezes. Então por isso que eu não ouço tanto e pego sugestão de fora. Porque dificilmente vem uma coisa que eu já não pensei. Porque o cara vê o Fluminense jogar, o Atlético Paranaense ou o Audax, um pedacinho ali. E eu vou rever o jogo 5 vezes. E eu tô com os caras todos os dias. Então eu tenho que saber mais do que aquele que tá olhando o meu time, e eu não transfiro essa responsabilidade pro cara. Ele pode me criticar e tem todo o direito. Mas eu não posso transferir para ele o conselho do time. Mas se ele falar alguma coisa que não estou enxergando, obviamente eu vou... Pelo menos chamar sua atenção. E de repente até fazer e testar para ver se aquilo... Porque o problema, a questão básica é essa. A diferença de quem analisa futebol ou qualquer atividade para quem executa, porque é a mesma coisa, vou repetir, se você estiver em casa e disser que eu narrei mal tal lance, eu posso ouvir e falar assim, pô, ele tem razão. Agora, há uma série de... Para eu melhorar, não é só eu falar, aí o Fernando falou que eu não narrei bem. Eu tenho que entender o porquê eu não narrei bem, o que, né, para você, porque quem vai decidir como fazer, como mudar, é o cara que está executando. Até mesmo porque, quando você vai analisar um jogo, você vai ouvir quem? Porque são 50 opiniões diferentes do mesmo jogo. Sem dúvida. Então você tem que saber, e você vai ter que corrigir e dar conta daquilo que você vai fazer, porque você vai ser arguído sobre aquilo. Então quando eu vou falar sobre o futebol, eu estou colocando a minha vida ali. Eu tenho a maior felicidade de poder fazer isso. Eu me entrego totalmente, ele se mistura com o meu jeito de enxergar o mundo, de viver, porque eu acho que o futebol é vida. Você estava falando agora aqui na informalidade, mas que vai ser formal agora no nosso papo. O seguinte, você fala assim, o que eu tento fazer, você fala assim, meu time dos sonhos ia jogar dos jogadores que eu vi, Falcão, Zico e Rivelino. Mas eu teria que encaixar o Sócrates. O que eu faço como treinador é poder dar vazão ao seu sonho, porque eu faço de tudo para encaixar. Eu ia fazer de tudo, eu ia arrumar um jeito de encaixar o Sócrates. Claro. E é o que eu faço o tempo todo, porque eu acredito que é possível fazer isso. Tem hora quando... vai num limite que você não consegue, mas o meu limite ele é muito mais extenso do que a maioria para poder acomodar todo mundo que é bom. Pois é, porque é o cara que não só sonha, mas tem que botar em prática o sonho. Exatamente. Tem que tornar real o sonho. Que ele está falando antes da gente começar a gravar, nós estamos falando de jogadores, caras bons e tal. E eu acho adorável a seleção de todos os tempos. Qual é o melhor Brasil de todos os tempos, o melhor time tal de todos os tempos? E eu sempre faço a ressalva assim, tem os caras que são história pura e absoluta, que não depende de você ter visto ou não. Né? Ninguém vai falar que o Gilmar, que o Djalma Santos, que o Newton Santos, que o Mauro, que o Zito, Didi, Garrincha, Zagallo, Zizinho, Frederich e Leônidas e fulano, blá, blá, são caras da história do futebol brasileiro. Então você pode fazer uma seleção de todos os tempos do que você ouviu dizer, do que é história, né? E você pode fazer uma dos caras que você viu jogar. É por isso que nós estávamos falando sobre isso, assim. O Falcão, o Rivelino, o Zico e o Sócrates, num 4-4-2, eu ajeitei. Né? Beleza. Eu ajeitei. Rivelino, vai um pouco mais para a esquerda, que nem fez o Zagallo. Vem aqui, Sócrates, você vai fazer um segundo aqui, como você fez em 82, mas não tem o Cerezo, hein? Vai ter que jogar um pouco. Eu acho que esse é um exercício que, para minha geração, foi feito pelo Zagallo, em 70. Sim. Né? Quando o Zagallo juntou, a partir das feras do Saldanha, 4 camisa 10, né? E aí ele fez um ataque com Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E o Clodoaldo no meio campo.
Eu não sei como... Mas antes de eu falar, deixa eu falar. A gente tá falando do Fernando Diniz, o treinador, que a gente tem na cabeça, assim, o Audax, né? Vice-campeão paulista em 2006, e esses trabalhos mais recentes. Teve um Oeste ali no meio do caminho que acabou não sendo tão... acho que o resultado não foi nem para você tão legal quanto você imaginava, que era na Série B, né? O Oeste não foi bem. Aí o Atlético Paranaense e o Fluminense recentemente. Mas o Fernando foi jogador de bola. E eu estava contando para ele uma história aqui também, que lá nos anos 90, você começou a jogar que ano, profissionalmente? 93, 92, 93. 92, 93, no Juventus. Juventus. O Fernando foi, eu nunca vi, mas dizem que jogava bem futebol de salão. Era melhor que no campo. Melhor que no campo. Melhor. Salão melhor. você era craque. Era. Me disseram. Era bom mesmo, referência. Bom, era. Jogou aonde, Salão? Eu joguei em muitos clubes, mas eu joguei os últimos 4 anos da minha vida no futsal na GM. Na GM, que tinha um time forte, né? Sempre. E quando eu fui estourar a idade, eu sabia que eu ia decidir pro campo. O salão já não era uma coisa que me desafiava mais. Mas disse que era muito bom no salão. Era um cara assim, você tinha um porte meio parecido com o do Sócrates, assim, né? O peito pra frente. Jogava costas bem eretas. Você era meia-direita. Era meia-direita. Eu joguei minha carreira inteira meio que de meia atacante. Se eu fosse meu técnico, eu teria sido volante, com certeza. É mesmo? Certamente. Mas volante... Então, como é que... Não, mas, o Fernando Diniz jogando bola, porque depois ele passou por Corinthians, Palmeiras, jogou no Guarani e jogou no Fluminense. Aí o Fernando Diniz. Magnóbio está na área. Ele bateu cruzado! Sampaio Correia, Copa do Brasil. Pô, Luiz Roberto tá velho, hein? Luiz Roberto tempo. narrando o jogo. Eu só tava vendo aquele 92. 17 anos. Porque como é que começou a tua vida de futebol? A tua vida, assim, você é um cara... Você é do interior, né? Não, eu nasci em Patos de Minas e fui criado em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Entre a Vila M e a Vila Diva. Ali. Mas aí, como é que é? A vida, assim, dura, difícil, maneira? É muito. Eu também tive essa felicidade e hoje, por conta das dificuldades que eu tive, felicidade porque eu nasci num lar e numa classe social muito parecida com os demais jogadores, né? Então tem um entendimento facilitado por conta disso. Eu fui criado na Zona Leste de São Paulo, sou o 7º filho de 8 irmãos e o 6º filho de 8 irmãos e aí eu órfão de pai aos 8 anos, crescido na periferia, muitas horas na rua jogando bola, ia para a escola mais para assistir a aula e poder sair para poder jogar bola de novo. Então eu fui criado no futebol. As minhas referências é a rua, o futsal e o futebol formal do campo. E isso aconteceu com muita gente que foi de São Paulo. E essa condição existencial também, ela me aproxima muito do jogador até hoje. Eu sei de onde os caras vieram e sei mais ou menos alguns caminhos que eles não devem percorrer. Então a minha aproximação, e eu tenho muita alegria quando eu consigo evitar que eles vão por esses caminhos que não são bons. Isso é bom. Então isso me facilita. Eu tenho esse desejo de fazer com que os caras, quando eles parem de jogar, que essa é uma preocupação muito forte de mim. Que mesmo os jogadores que jogaram comigo nos times grandes que eu joguei, da minha geração, a maioria está muito mal hoje, de vida, de situação. Então, eu não quero isso. Eu acho que o futebol, ele ajuda o cara a se promover socialmente, mas se o cara não... O futebol desse time grande, né? Que não é o futebol, é só uma casquinha. 10%, né? Acho que até menos. Mas se a gente consegue fazer com que os jogadores consigam ter um pouco mais de consciência de que eles vão parar e vão ter mais 50 anos para viver, a gente... Então, por isso que para mim é muito mais sério o futebol. Embora ele seja mais divertido, o que aparece, ele é mais sério e mais profundo. Porque a gente fica muito na visão, né, Fernando, do cara que joga, faz sucesso e fica rico, milionário, multimilionário. E às vezes, como em todas as profissões, o cara pode ter uma carreira boa,
que não seja de estrela, mas pode cuidar da vida, ele não vai viver em palácio, mas ele vai viver num apartamento próprio, ele não vai ter o filho estudando na maior universidade do mundo, mas ele pode dar uma universidade para o filho. E acho que isso é um trabalho que eu não sei se é do treinador, ou se precisa ser do treinador, ou se o futebol precisaria ter alguém que faça esse tipo de orientação para o jogador, entendeu? Para cada um dentro do seu limite, dentro do seu padrão, né? É a cota da Série C, da Série B, da Série A, são cotas diferentes, são orçamentos diferentes, mas todos têm que saber usar o orçamento que lhe cabe. Eu acredito que a transformação maior no país, no futebol, ela é psicossocial, ela não é metodologia de treino. Eu tenho muita convicção do que eu falo, porque esse é um trabalho de base que eu faço no profissional desde que eu comecei a ser técnico. Eu faço o que teria que fazer na base com jogadores de 30 anos. Mas você teve isso na tua base? Tive muito pouco. Quando você era garoto da base? Não, contrário. Assim, era solto? Não, na base é muito ruim o que o futebol faz com as pessoas, de maneira geral, porque é tratado como um produto, como coisa. Então o cara entra no futebol, eu comecei com 9 anos, futebol competitivo. 9. E você é melhor ou pior conforme você joga bem e joga mal. Isso para a criança, para a formação do ser humano, isso não deve ser com ninguém. As pessoas, você pode ser um bom profissional ou um mau profissional, mas a pessoa, ela não está... Claro. Você tem que saber separar. E essa confusão, ela está entremeada, você dificilmente consegue separar isso. Foi a maior distorção que eu vi no futebol, que me feria muito. Quer dizer, o cara que jogasse mal, ele era maltratado. Maltratado, claramente. Até hoje é a mesma coisa. As pessoas não conseguem separar. E uma pessoa que consegue ter uma solidez emocional maior, ela vai jogar melhor, isso é fato. Mas o futebol, ele maltrata muito as pessoas emocionalmente, que mexe com a família. E, putz, o cara fica exposto toda quarta, todo domingo. Isso no nível mais alto. Mas na base, é a mesma coisa. O cara, então... E o cara que joga bem também acaba sendo maltratado, porque ele acaba sendo despreparado para uma vida futura. E aí vira o tal do jogador mimado, né? Que eu não sei nem se é mimo, mas você pode formar mal o futuro profissional. Vira mimo. Então os jogadores, de maneira geral, eles são muito mais vítimas do que autores. Os caras chegam com 12, 13 anos nos clubes de futebol, alguns saem das suas casas. As famílias outorgam para os clubes uma educação que eles não tinham aqui. O clube não está preocupado em educar ninguém. Está preocupado em fazer se o cara joga bem ou joga mal. E isso, para mim, é o maior erro que tem. Porque as categorias de base... E o do profissional, a mesma coisa. Tem que preocupar em formar gente. Formar gente. Assim, é assim que a gente vai. E aqui é tudo muito descartável. O cara aprende a ser descartado o tempo todo, desde pequeno. E às vezes o cara já era descartado em casa. Porque uma família, quando transfere a educação do teu filho para um clube de futebol, já é uma coisa para mim muito estranha. Eu jamais faria isso com meu filho. Meu filho não vai sair de casa, pode ser um craque. Ele não vai sair dessa fase da vida do lado do pai e da mãe. Entendi. E o cara sai. Então, só para você já deixar... Nem que o clube desse uma estrutura? É possível que o clube... Seria possível o clube passar a dar essa estrutura? Se tivesse a preocupação, já seria melhor. Mas se o clube desse mesmo, ele ia fazer de tudo pro pai e a mãe estarem perto. Estarem perto e passar segurança. O conceito familiar, o carinho familiar, o calor, porque isso é quase impossível. Quase não, né? É impossível de você... Exatamente, mas poder abraçar. Alguns, assim, que são muito desestruturados, o cara... Tem muito jogador aí que o cara nunca recebeu nenhum abraço do pai. E o cara, puta, de uma favela daqui, de uma comunidade dali, muitos não conheceram o pai tá preso, o pai foi assassinado, perdeu o pai e mãe. Mas o clube tá... O cara tá há 10 anos e às vezes o clube ninguém sabe. E quando sabe, soube, mas não fez nada. E esse não é estereótipo de papo... Não, a realidade do futebol é essa. A maioria dos garotos que começam a jogar futebol tem essa realidade. Você acha que hoje ainda? Tem, claro que com tem. Com esse papo de escolinha. Meu filho não vai. Não, meu filho, jogador de escolinha, dificilmente. Que nem meus filhos jogam futebol. Um jogou até o sub-16 do Juventus, até era capitão do time e vai fazer medicina. Eu falei assim, pai, prefiro salvar uma vida do que ganhar Champions. Vai fazer medicina. O outro tá jogando, mas assim, a chance dos jogadores de classe média ser jogador de futebol é menor. Menor. Muito menor, porque o cara tem menos contato com a bola, o cara tem menos horas de prática, o cara não fica
aquilo toda hora. E é mais cobrado para outras atividades? O cara tem. Então, meu filho joga, mas ele vai pra escola é forte. Se ele tirar nota ruim, você tira ele do time. Não tiro, mas ele sabe. Ele não tira porque ele gosta de jogar, que ele tira nota boa. Isso, eu estudo em colégio padrão, muito forte. Aí faz inglês, faz natação. Então, o futebol, ele tá junto. Futebol era a única coisa. Eu ia pra escola para terminar rapidinho e ir pra rua, jogar bola o dia inteiro. Então, para ser jogador, eu tive muito mais facilidade que meu filho. Agora, se o meu filho vira... A ser mesmo um cara... Aí a chance dele... A nível profissional, né? O cara ia sofrer menos, o cara ia ter mais equilíbrio. É tipo assim, para quantos... Para cada Kaká, tem quantos que não são Kaká? 100, sem dúvida. 200. Então o Kaká vai, sabe falar, aprende fácil uma língua, o Leonardo. Mas quanto? Você conta numa mão jogadores desse padrão. Só de ter o pai e a mãe perto, acompanhando em todas as idades, que já... Porque a gente, quando cresce, o ser humano é assim. As coisas que você passou na sua primeira e segunda infância, você vai carregar a vida inteira. Você falou já mais de uma vez de escola, e eu ia para a escola para rapidinho jogar bola. Mas hoje, eu vendo você, acho que é a primeira vez que eu converso com você assim, pessoalmente, por mais tempo. Claramente você se preparou para trabalhar com o futebol, eu imagino. Não é só um preparo de sensibilidade. Eu tenho a impressão que você foi ler, estudar, tal. Como é que você se preparou para o pós-jogador de futebol Fernando Diniz? Não, eu me preparei sem perceber que eu estava me preparando. Eu me preparei quando eu jogava, mas não foi um preparo consciente. Isso para visão tática de treinador? Para tudo. Eu era um cara, e sou até hoje, uma pessoa muito crítica. Um crítico interno, não um crítico ficar criticando os outros. Entendi. Mas está acontecendo um evento... todo mundo tá achando muito legal. Fala, puta, aquilo aí podia ser melhor aqui, aqui, você tá sentado aqui e tá falando, tem muito frio em cima da mesa, a água tá... Mais ou menos, Entendi. Uma coisa assim. Então, no futebol, eu vivi e sofri muito por conta do meu jeito racional, nesse sentido de ser, e como as minhas demandas que eu precisava, elas nunca eram atendidas. As pessoas não olhavam... Você expressava? Não, porque assim, eu sem expressar, o cara já... Te achava... Louco, igual hoje, é diferente, é louco, então já ficava, então era um sofrimento. Louco eu já ouvi uma vez ou outra. Então era um sofrimento que eu tinha, e aí eu via o cara jogar bem, aí todo mundo dá tudo, o cara que jogava mal não tinha nada, e no profissional isso fica muito agudizado. É mesmo? Muito, então eu vi você perder muito talento por conta disso, o cara é super talentoso. Mas em vez de ter um nego para abraçar, vem cá, o que tá acontecendo? E aí, da onde vem? Vai lá, nós estamos aqui para te proteger, não. O cara vai ficando cada vez mais exposto, tá vendo se é ruim mesmo, ou você é frouxo e tal. Então o cara vai se apagando, mas eu vi um monte. E vejo constantemente as pessoas fazerem isso. Então tem muito jogador, o cara fala assim, o Diniz modifica o jogador. Eu modifico mesmo, porque eu tenho interesse em saber o que eu posso ajudar o cara. Eu faço... E aí aquilo que vai no campo, ele tem que ser reflexo da minha preocupação. Então a tática, ela vai de encontro àquilo que o jogador vai se sentir mais bem atendido. Você tem uma preocupação inicialmente com a pessoa? Muito. Talvez o meu pilar central. Eu tenho, muito forte. Então, assim, eu não consigo ver o futebol ele separado do nosso processo de viver. A gente tem que viver, assim, é uma atividade humana que são as pessoas que jogam, não são máquinas. Então, se você consegue atender melhor as pessoas... você vai conseguir ter um jogador melhor. Mas e aí, você foi estudar? Você foi fazer faculdade depois? Não? Então, o meu jeito de olhar o futebol é uma coisa mais criativa do que uma coisa teórica. As coisas que eu faço, eu via... Então, cara, eu fui percebendo aquilo que eu queria e os treinadores faziam meio que eu aprendi mais pelo oposto. Eu falei, não faria isso, mas não falava. Isso não é legal. Mas obedecia? Obedecia, tinha que obedecer. Mesmo que você não considerasse a decisão correta do treinador, você cumpria? Não, cumpria. Porque assim, não adianta um fazer, claro, né? Você tem que fazer, melhor todo mundo fazer um negócio do que ser um... Fica pior ainda. Fica pior ainda. E sempre fui muito tático, procurei atender e sempre procurava ouvir muito. E quando eu via treinadores assim, que me acrescentavam, procurava ouvir, perguntar, arguir o tempo todo. Então eu fui me preparando dessa forma, porque depois eu não fiz nada, não fiz curso, não fui estudar de ninguém. Eu parei de jogar e virei técnico. E até hoje é assim. Então eu fui aquele conhecimento que eu fui acumulando internamente, que serve para mim. Então, assim, mas eu não sou uma referência nesse sentido, porque
não é certo não estudar, você tem que estudar. Claro. Mas você foi ler, pelo menos, sei lá, livro do Guardiola, ler livro do... Ou esse tipo de coisa? Não, eu prefiro ler outras coisas, assim, o meu processo é outro, assim, eu vejo o jogo, eu enxergo e uso muito a intuição, e desde quando eu comecei, tem uma certa associação do que eu penso e o Guardiola pensa, assim, do jeito que eu penso não, do que aparece no campo. Mas foi uma coisa, quando ele estava começando lá, naquele nível, eu estava começando no Votorantim. Então a minha vida era assim, eu acordava às 5 horas da manhã, ia para Votorantim, era 120 km de casa, dava treino e voltava para a Universidade de Psicologia. Então a única coisa que eu não tinha tempo era para ver jogo de futebol então dos outros. Você foi fazer psicologia, foi fazer a faculdade. 5 anos. Mas eu fiz psicologia por um gosto que se eu não fosse treinador, seria psicólogo. Entendi. Eu não fiz porque ia me ajudar. Você gosta dessa questão do psíquico mesmo da pessoa, Gosto muito. do modo de raciocinar? Você deve gostar de filosofia, desse tipo de coisa. Gosto, sociologia, antropologia, gosto. Religião, essas coisas assim, eu gosto. Sempre gostei. E eu falo para você que eu aprendi muito mais sobre psicologia fazendo terapia do que na universidade. Porque lá e até hoje eu faço terapia. Assim, você faz? Ainda, mas já fiz mais assim, severamente, né? Indo mais vezes, mas ainda faço. E te faz bem, muito bem. Não, a terapia é bom para todo mundo. Terapia é para quem é saudável. Para quem está muito doente, a terapia resolve pouco. Claro. Terapia tinha que ser uma coisa que o clube de futebol, na minha opinião, principalmente na base, tinha que ter muito mais assistente social e psicólogo do que uma porrada de fisiologista. Né? Porque essas ciências mais positivistas, elas vão assim, elas te dão um número ali que aquilo, putz, não é isso. Eu não vejo. Isso também é importante, mas a relevância disso ela é menor do que as pessoas apregoam. Porque há uma ação direta do ser, né? O cara vai agir. Eu posso entender você vai chegar para mim e vai falar assim, você é o meu fisiologista, o fulano de tal tá com o ácido, não sei o que lá. E eu posso dizer assim, mas ele aguenta. Eu posso estar sendo irresponsável. Agora, você tá me dizendo... Porque a gente ficou numas, né? Quando apareceu psicologia no futebol. Ninguém é louco. Olha... Imagina, e eu ouvi muito treinador falando, não, o psicólogo do meu time sou eu. Quer dizer, você acha que devia ter isso aí mais, tão ligado à comissão técnica como tem um nutricionista hoje? Não, e eu acho que é muito mais relevante. Você tá, agora só que o trabalho, hoje não tem, eu acho, profissional também preparado. Entendi. Porque agora eu estive nessa Expo assistindo algumas palestras de psicologia, eu fui assistir. Existe a psicologia... Ela, como base, ela é feita para ela diminuir o sofrimento humano. Essa exposição é um evento da CBF, né? CBF, foi, da Expo que bolou o futebol, né? Uma série de palestrantes. Eu fui lá, nessa eu fui como espectador e a outra eu fui como... Participei algumas... Eu falando de mesa, participei de 3 mesas lá, num dia. E aí eu arguía, porque assim... O psicólogo do esporte ele está muito vinculado ao rendimento, a ganhar. E eu não acho que o papel do psicólogo é esse aí, então, técnica de concentração, relaxamento. Seria mais útil para obter o resultado. Mas não é isso aí, a função do psicólogo é entender. Agora, não é que você não vai ter o resultado, mas para você ter resultado mesmo, você precisa ver com quem está trabalhando. E o psicólogo era para. Isso faz parte de aumentar a chance de ganhar, dinâmicas e tal, mas a função principal é você ver qual que é a demanda que tem ali e encaminhar quem precisa de terapia, para o cara se sentir melhor, para o cara viver melhor. Não é para o cara dar o resultado para o clube, se ele não der, aí a psicologia fez o quê? Ela é ruim? Porque o time não ganhou? Desse tempo que eu estou conversando com você, eu estou pensando aqui de algumas coisas que a gente acho que deixa escapar mesmo na discussão sobre futebol. O psicólogo entra em campo porque o time teve 4 expulsos no jogo anterior. Quando, na verdade, ele tem que começar junto com a pré-temporada para que não tenha, eventualmente, uma explosão lá na frente. Preventivo, né? Porque depois, assim, tomei 4 gols, agora eu vou reforçar minha defesa. Não, eu tenho que montar meu time para que ele tome menos gol possível e faça mais gol possível, né? A gente pensa de trás para frente, talvez? Sim, eu acho que nessas categorias de base eles tinham que ter uma atuação, então não é um. Aí o cara que traz o psicólogo, eu acho que tem um manual aí, a CBF, dos clubes formadores que tem que ter, mas não tem que ter porque é a coisa da formalidade. Tem que ter porque eu quero melhorar os garotos, porque quem tá ali na base,
quase todos não vão virar nada. Maioria, 90%. E para onde vão? Para onde vai essa turma? Vai fazer o que da vida? Por que o clube não poderia, somente as grandes potências, Flamengo, Palmeiras, por que não poderia preparar melhor esses jovens para o quê? Porque eles não vão conseguir. E o que eu vou entregar para a sociedade gente melhor? É verdade. Essa preocupação, ela ainda existe. E aqueles que ficarem vão ter uma vida muito melhor. Vão jogar melhor e vão ter uma vida pós-carreira melhor. Claro. Eu acho que a gente devia caminhar por aí. Aqui no Brasil, o futebol ele é um braço da cultura muito forte. As pessoas, praticamente é unanimidade, as pessoas gostam, as pessoas querem. Para ter promoção social e para ser educativo mesmo, educar por meio do futebol. Os códigos de ética. Quando você premia o jogador porque ele é bom, então porque ele é bom ele tem regalias, você está destruindo esse ser e está destruindo os outros. E isso é uma coisa que a gente discute pouco. E quando entra numa mesa de discussão, o cara quer discutir tática. E comigo, o cara quer ficar falando que sai jogando. Quer ver como sai jogando? Vai lá, 3 horas por dia no sol e vai, cobra os caras, vai no limite do desgaste e o cara vai e aprende. Não tem receita. Vai lá e vê se você gosta. Agora, essas questões que a gente está falando agora, é uma questão do cara ter interesse em fazer. Eu acho que isso tem que estar no seio das discussões. É verdade. Agora, falando aí o resultado assim, de campo, ele ficou... Acho que esse foi o momento em que o Fernando Diniz passou a ser conhecido mesmo, e o nome dele passou a fazer parte do círculo de discussão de futebol. Ele trouxe para o pé direito a batida, golaço! Gol do Audax! Henrique, lá vem a bola erguida, o toque do André! Gol! Corinthians! Tchê, de esquerda, ajeitou, lá vem a batida, golaço! Chegou de frente, vem a batida, André! Gol! Ele tem a chance de fazer o gol da classificação do Audax para a final. Autorizado pelo árbitro. Partiu Camacho, a batida! Gol! Classificação! O Audax elimina o Corinthians dentro da sua arena. Isso é 2016, o Milton Leite narrando, e você viu o nome, Tietê, Camacho, o Bruno Paulo deu uma sumidinha, ele machucou, né, aí ficou mais... mas enfim, o jogo em que o Corinthians e o Audax se enfrentaram, e o Audax foi para a final do campeonato, né, de 2016, aí ganhou uma e perdeu outra, foi isso? Empatou e perdeu. Empatou 1-1 e perdeu de 1-0. Empatou e perdeu, aí o Santos foi campeão e o Audax foi vice-campeão paulista de 2016. Esse foi o principal cartão de visitas do Fernando Diniz, treinador, não foi? Não, certamente. Por conta do resultado apareceu, né? A gente fez 2 temporadas boas do Campeonato Paulista, a gente ficou acho que em 9º ou 10º na primeira. Quanto tempo você ficou lá? No total deu 4, 5 anos. Eu saí um pouquinho para ir para o Paraná. Mas com esse... Então teve jogador que ficou comigo o tempo todo, mas a maioria desses jogadores ficaram 2, 3 anos. Que já é um tempo razoável para você ter um elenco com alguma unidade, né? Exatamente. Não, eles eram muito... Nesse momento aí, em termos... Quando chega perto nas finais do Campeonato Paulista, eu não era tão necessário ali. Era quase que dispensável, porque os caras entenderam e eles mesmos conseguiam se articular no campo. Eu tinha uma harmonia tática e relacional muito grande. Agora, você percebeu também nesse momento, com essa visão ampla que você tem de vida, de futebol, que aí você estava entrando para um mercado diferente? Você estava entrando... Eu não gosto muito disso, mas hoje em dia você estava subindo de prateleira, você estava mudando de prateleira. Sim, aí eu tive muita proposta, mas as propostas elas vêm, como para todo mundo no Brasil, muito mais por conta do resultado do que do trabalho. As pessoas pegam só o que está pronto, assim, depois que tudo aconteceu. Fala sobre isso para mim, desculpa te interromper. A impressão é muito essa, né? Eu vou contratar um treinador. Aí eu pensei primeiro no Edgardo Balsa. Bom, não deu certo. Aí eu vou no Fernando Diniz. Não me parecem ser modos de operar futebol parecidos.
Exatamente. Então alguma coisa eu não estou acertando na minha escolha. O que você ouviu de propostas? Porque a partir desse momento você passa a ser uma bola da vez ali do mercado. Quem vai pegar o Fernando Diniz? Né? O que você ouviu? Assim, pô, esse cara está me oferecendo uma boa perspectiva de trabalho. Esse cara só me quer porque eu fui vice-campeão paulista. Como é que você viveu esse tipo de relação? A maioria dos clubes, a imensa maioria, é por conta do resultado, esse resultado daqui de curto prazo, do que aconteceu ontem. Mas eles sabem como você conseguiu o resultado? Não sabe. Essa maioria, não todos, né? Generalizar é sempre ruim, mas a maioria não sabe de nada. Não. E hoje é a mesma coisa, que nem hoje. É o nome que está na manchete. Eu tive proposta de agora, não vou revelar o time, para trabalhar e... Depois do Fluminense, já? Tá, então teve entre eu e outro cara que é o meu oposto. Gosto falou do Bausa e o Bausa e o Bielsa. Vai, então... Pra você ver como que anda. Então é para aquele negócio para salvar, não tem uma coisa mais séria que quando a gente faz esses comparativos com a Europa, é muito ruim porque a gente fica muito desfavorável. Porque é tudo lá, o entorno é tudo muito melhor. Então a gente não tem, a discussão fica ruim. Se não relativizar, a gente acaba cometendo muita injustiça com quem está aqui. Então você já teve proposta de depois de sair do Fluminense. Sim. E em algum momento o cara que te fez a proposta questionou o teu trabalho no Fluminense? Não, eu nem cheguei a ouvir, porque assim, quando chegou em Michel intermediário, assim, eu não estou pensando agora em seguir, estou querendo dar uma pensada, não que se pintar alguma coisa que eu acho muito legal, eu vou pegar. Mas então nem chegou a mim. Mas é assim que funciona. Então do Audax, que no outro ano o Audax foi mal, assim, de pontuação, mas jogou pra caramba, cara. E então não perdeu porque jogou pra caramba. E ganhou porque jogou pra caramba, não só porque jogou pra caramba, tem muitas coisas envolvidas. Mas o trabalho do técnico, se eu vou contratar um técnico, eu vou contratar porque se eu acho ele bom. E não porque ele está ganhando. E como é que você avalia que um técnico é bom? Pelas chances de gol que ele consegue criar e por aquilo que ele consegue evitar do adversário. E pela imposição. E aí tem diferentes escolas. Eu acho o Simeone ótimo. Embora tenha o estilo, a maneira de botar o time para jogar. Entendi. O Carille também é ótimo. O meu amigo de infância é ótimo para fazer aquilo. E o Sampaoli é ótimo também. E o Jesus é ótimo, o Renato é ótimo. Então existem várias maneiras de ganhar jogo, de obter resultado de campo. Exatamente. De como chegar a esse resultado. Exatamente. Agora, a maneira que eu enxergo o futebol e a minha vida, para ter sentido para mim, tudo é futebol. Mas o futebol que eu gosto, que eu acho que é o melhor, que eu gosto de dominar, que me faz levantar todo dia, de curtir, é aquele que a gente tem que ser impositivo, de você ficar comandar. Qual é o futebol do Fernando Diniz? O que o Fernando Diniz considera futebol? Porque é isso que você falou. Você ganha jogo com 10 atrás e meio na frente e você ganha jogo com 11 na frente. Isso qual é o teu jeito de jogar futebol, de ver futebol? O que você gosta e o que você quer que o seu time faça? A primeira coisa que seja competitivo, que ganhe. Que eu quero que ganhe. Agora, os meios para isso, eu quero que o jogador jogue bem, que a gente tenha o controle do jogo, que a gente seja muito agressivo e que a gente ofereça, e que todo mundo seja muito solidário para a gente não sofrer contra-ataque, para a gente estar sempre muito protegido. Então, que é o jeito que eu acho ideal, de você conseguir atacar, muito mais atacar se defendendo do que defender para atacar. Entendi. Então, assim, atacar e você ser impositivo mesmo. Porque eu acho que aí você consegue ter mais características da minha maneira de enxergar o mundo, de você ter coragem, de você ter criatividade, de você ser solidário. Porque o futebol de construção, ele exige muito mais solidariedade do que o de marcação. Porque hoje em dia, para você jogar bem, da maneira que eu boto o time para jogar, 10 caras correndo para um pegar na bola de cada vez. Então os caras, esse jogo invisível que o torcedor não consegue enxergar, até porque a televisão nem pega. Claro. E mesmo no estádio, que o cara tá lá para torcer, ele não tá para enxergar. Porque ele tá olhando a bola. Exatamente. O olhar do telespectador é a bola. Exatamente. Agora, os movimentos que me encantam é aquele monte de movimento que é feito para que aquele cara que tenha com a bola tenha conforto no jogo, tenha prazer no jogo, sinta assim, segurança. Opção para... Exatamente, as opções e o cara poder ter atos criativos no jogo. Porque quanto mais você organiza taticamente para servir o jogador, ele vai ter mais condição de criar coisas boas. Porque se você deixar o criativo
num caos ali que o outro time controla, ele não vai criar nada. Vai ser chamado de vagalume. Exatamente, essa é a grande questão que a gente discute, porque antes era e hoje não é mais, porque antes era mais fácil. Antes os espaços eram maiores, as defesas eram muito mais espaçadas, o jogo era muito menos intenso e frenético. Você diria que o cara bom de bola antigamente tinha mais facilidade ou menos dificuldade para jogar? Não, com certeza. Isso é... De espaço, você está dizendo. De espaço, de velocidade do jogo, tudo ficou mais difícil. Então, para fazer as coisas agora, você precisa ter um arranjo coletivo muito melhor. E para você criar esses arranjos, é difícil, não é fácil. Você precisa gostar. Isso é treino? É treino. É treino. Então, quando um treinador argumenta que aqui é mais difícil porque aqui se treina menos, ele não está dando drible, não. Porque aqui se treina... não. Que a gente tem menos tempo para fazer isso tudo. Mas isso é uma parte. Agora, assim, quando tem tempo para treinar, o que treina? Também não é só isso. Claro. Isso é um pedaço. Se só você ter tempo não adianta. Não, só ter tempo não, absolutamente. Nada significa, nada garante que um treino de 3 horas vai ser mais proveitoso do que um bom treino de 1 hora. Não, é melhor fazer um bom treino de 1 hora, que é o que se faz muito na Europa, né? Só que na Europa, que nem fisicamente, você vai pegar o Bale o nome que me veio do Real Madrid. Tá. O cara é rápido e é forte. É. Então você vai lá e traz um cara com essa qualidade física. Não adianta você treinar 200 horas aqui pro cara ficar forte, que ele não vai ficar forte igual o Bale. Aquilo é uma característica genética do cara. Tá. Então na Europa você traz os melhores fisicamente, tecnicamente, de criatividade, e eles tentam lá ajustar esses caras na parte tática. Mas nós não podemos fazer isso aqui também dentro dos nossos padrões. Se nós não temos o Bale, nós temos, sei lá, nós vamos ter alguém aqui, precisa me ocorrer algum jogador que seja forte. O Bruno Henrique, que o Bruno Henrique é muito bom de bola, assim, mas sabe, assim, eu ia dizer que eu não sei se o Bale é muito melhor que o Bruno Henrique. Talvez não seja mesmo. Eu também não sei, porque eu também acho que não é mesmo. Eu tô querendo dizer assim, você pode pegar porque o Bale, ele é bom de bola. Ele não foi bem no Real, mas ele fez uma Eurocopa espetacular. O cara é bom pra caramba. O cara é muito bom. Então você não acha que às vezes a gente, com essa justificativa, a gente faz a opção pior? Essa é a justificativa que eu não me permito. E nunca vou me permitir. Então quando você fala assim, o que você não vai mudar? E não é teimosia. Isso é uma coisa da minha vida, da minha opção de viver. Essa opção, nisso eu sou intransigente mesmo. Eu não escolher o que você acha o melhor. Exatamente. A partir desse melhor é que você tem que ganhar o jogo. Você não vai escolher o fulano de tal porque ontem você ganhou o jogo. Por isso que assim, as discussões sobre futebol, eu vou me usar agora de exemplo, né? Aí que acontece que eu já peguei discussões desse tipo. Um dia eu estava vendo até um programa que você estava participando. Seleção, Sport TV. Então, uma das coisas é assim... o cara fala assim, não dá pra fazer o que ele quer fazer que não tem jogador. Porra, mas então tinha no Audax. Pois é. E o Fluminense joga contra o Cruzeiro, que tem os melhores jogadores. Isso eu já ouvi muito. E aí, mas como é que pode? Como é que pode isso? Se a gente jogou contra o Cruzeiro, finalizou 20 vezes e o Cruzeiro uma. Como é que o Fluminense não tem condição de fazer? E aí o cara se aproveita, que eu acho que isso é uma coisa ruim. Ruim mesmo, uma coisa chega a ser até meio injusto. Aí você pega e espera um momento que o resultado não vem, que uma hora pode não vir, aí o cara fala e usa isso. Não dá pra fazer, porque o jogador, não tem o jogador, o cara não é bom. Quer dizer, você tá usando o placar do jogo para justificar talvez na maioria das vezes, uma falta de entendimento do jogo e falo mais, entendimento da vida, isso não é do jogo. Você falou um jeito de analisar futebol que seria interessante, acho que você falou comigo fora do ar. Que é legal. Que era tirar os gols, assim, o cara não sabe quem ganhou. Entendi. Somente jogos parelhos. Então você não. Cara, você não viu. Agora fala quem te jogou melhor. São melhores momentos sem gol. Aí você vai falar quem que é o melhor jogador, quem são os melhores jogadores, exatamente. E quem são os melhores treinadores. Porque o gol você deixa só pro final. Porque você não controla o gol. Você não sabe a bola que entra. É uma coisa um tanto quanto. Por mais que você treine, é muito aleatório. É o tal do imponderável que joga pra caramba, né? Nem vamos falar assim mas o viver é assim. A gente vive assim. Ninguém sabe o dia que a gente vai morrer. Então, tem cara que pega e se cuida uma vida inteira. Você aumenta a tua chance de viver mais. Mas você pode morrer de infarto, e você pode morrer atropelado. E tem cara que nunca ligou pra nada e vive 100 anos.
Então, essa coisa da vida que o futebol ele otimiza muito, ele amplia muito, que as pessoas não querem saber, como se... Então, quem ganha é ruim, quem perde é bom, e você não melhora, você não consegue, eu não acho que você consegue melhorar sob essa perspectiva, desse jeito muito reducionista. O ganhar e o perder ele é determinante para tudo. Hoje eu saí do Fluminense por conta que os resultados no Campeonato Brasileiro não estavam bons. Mas o trabalho, mas nem por isso até você vou. Aí o cara vai assim, mas você não vai refletir. Puta, eu reflito o dia inteiro, cara. Eu sofro o dia inteiro. Pois é, porque eu choro vezes, por conta disso. Porque às vezes os caras se acusam assim de. Se acusam no bom sentido, né? O Fernando a coisa não tá dando certo e ele não muda. Então, eu não mudo isso. Qual é esse radical que você não muda? Não o radicalismo, né? Não é que você seja uma pessoa radical. O radical da palavra, né? Bacana, bacanérrimo. Qual é o radical que você não muda assim? O teu cerne, aquele sim, isso aqui é a base do meu trabalho. Daqui é que eu vou ajustar ou eventualmente mudar. Eu não mudo assim, é tentar fazer com que o time jogue bem sempre que for possível. Sempre que for possível. Às vezes não é possível. Mas às vezes que não é possível, não é o dia que perdeu. Porque se você, vou falar do último jogo que eu saí do Fluminense. No dia que você finaliza 33 bolas e 14 bolas de dentro da área, deu muito certo. Então uma crítica para quem gosta de futebol e não de ganhar só. E lembra qual foi esse jogo? O CSA. 1-0 pro CSA em pleno Maracanã. Tá com o Azulão, bola levantada, Maranhão no peito, ajeita pra trás, bateu, Jonathan Gomes! Gol! Exatamente. Então, para quem gosta de futebol e gosta de uma vida, para promover uma vida mais justa, o cara não pode falar que tomou gol. O cara fala, mas teve outros jogos. Mas vê os outros jogos também. O que aconteceu, nós estamos jogando contra o São Paulo, jogando bem melhor. Fizemos um baita de um golaço, teve bicicleta, cabeçada na trave, e o São Paulo deu 3 ataques. E o São Paulo está lá na frente, com um orçamento muito maior que o Fluminense. E o VAR entrou lá num pênalti que o cara deu para o São Paulo, que não deu para o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Interpretativo, o VAR. Então teve muitos jogos assim. E quem está jogando no Fluminense, qual que era a perspectiva que tinha daqueles jogadores? Porque analisar desse jeito assim é muito injusto. E a mim, aí o cara fala assim, isso eu não mudo. Porque assim, eu não vou mudar a minha maneira de ver a vida por conta do resultado do jogo. Agora nós jogamos mal e perdemos. Pô, as coisas não estão fluindo. Teve um momento que o Atlético Paranaense caiu de produção. Assim, não estava jogando. Ele precisava melhorar. Mas geralmente melhorar, o cara que está vendo e analisando, dificilmente ele vai falar uma coisa melhor do que o treinador que está lá todo dia e está vendo 10 vezes o jogo com um monte de auxiliar. Provavelmente. Então, só que o cara que está fazendo a análise... Mas o envolvimento às vezes não tira de você a distância necessária para você falar assim, pô, eu preciso cortar aqui. Putz, eu acho que não. Eu sou frio pra caramba pra analisar. Então, quando você fala assim, o que você não muda? Eu não mudo as coisas da minha vida, porque não é o futebol. É a coisa da minha vida. Eu não vou ouvir uma coisa que o cara tá falando que eu sei que tá errado. O Fernando Diniz treinador não é diferente do Fernando Diniz pessoa. O cara assim, quando eu jogava, então assim, é igual quando eu vivia no futebol, o cara me achava bem diferente quando eu era jogador. Então assim... saiu uma porrada de cara pra noite, pra beber. Podia ir o time inteiro, eu não ia. Eu não preciso ir com o time todo pra eu me sentir... Eu prefiro ficar sozinho do que aquilo lá. Pode estar todo mundo falando um troço, igual eu te falei, o Audax. A vida inteira eu escuto que isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Então, quando o cara me faz essa pergunta, se eu tivesse ouvido, assim, de maneira mais... Conto mais daquilo que as pessoas falavam, nunca ia dar certo o que eu faço e sempre deu. Assim, sempre deu no sentido de onde eu saí e aonde eu tô chegando. Porque a vida só foi indo para frente. Então, assim, uma coisa linda que aconteceu comigo agora, a torcida do Fluminense, o time estava fazendo rebaixamento e a minha índice de aprovação era de quase 69%. Então, do torcedor, que é o mais passional, não é o cara que é pago para emitir opinião. Então, o cara conseguiu ser fisgado. E não raro, as pessoas que não são envolvidas com o futebol consegue ter uma avaliação melhor do que eu estou fazendo. Então tem um cara, um cineasta aqui, o Hugo Giorgetti, quando ele escreve sobre mim, é a coisa que eu mais gosto de ler. Ele foi 2 vezes escreveu. Assim, é isso, porque o cara tem um olhar que é da vida, não é só do jogo. Exato. Não, e você assistiu Boleiros? Assisti. Então o cara fala assim, o que o cara está tentando? Eu estou tentando promover uma vida melhor para todo mundo, para quem joga e para quem assiste. Você lê as colunas do Paulo César Caju, no Globo?
Eu não assino, mas algumas pessoas me mandam. Ele de vez em quando muitas vezes ele te elogia muito. É, porque ele tá ligado nisso. No jeito de jogar. Agora, você não tem medo, e medo não é a palavra, mas você já pensou, fala assim, será que eu tô pensando uma coisa e eu corro risco de não alcançar o nível de profissional técnico de futebol que eu posso com esse meu raciocínio, por todas essas resistências que tem no futebol, ou isso não te preocupa em nada? Não, hoje não me preocupa. Eu sei do que tem e eu vim para... Esse é um desafio que eu tenho de fazer o meu negócio, o que eu penso acontecer. Eu não fico muito olhando. Como diria Frank Sinatra, my way, I did it my way. Meu caminho, é isso aí. Eu vou para cá, mas eu não tenho esse negócio de mostrar que o cara tá errado. Eu não tenho nem tempo para isso. Eu só estou focado naquilo que tem que fazer e eu estou constantemente tentando melhorar o time. Eu não tenho teimosia nisso. A minha teimosia é de buscar o aprimoramento todo dia da minha vida, como pessoa e como treinador. Só que o cara, quando vem e fala um troço, vamos dizer, então o time tomou muito gol. Então tomou gol, e teve muito isso no Fluminense. Então o time teve 2 chances para fazer gol e fez o gol. E você teve 20 e não fez. Então o sistema defensivo tá ruim. Puta, mas a gente ofereceu só 2 chances. E como é que o sistema defensivo tá ruim? Mas assim, como é que a gente consegue fazer isso se aproximar? Porque assim, eu acho cruel demais também, mas é fato, né? Eu criei 20 chances, o cara criou 2, foi 1-0 pros caras. Aí eu fui jogar contra o Avaí, criei 20 chances, o cara foi 1-0 pros caras. Aí eu tô lá na 10ª, como é que faz pra... Mas eu acho que na perseverança disso, é que você consegue criar algo bem legal. Você tem que insistir e melhorando, ainda não foi suficiente. Então vamos ver que se a gente não dá nenhuma mais. Ou quando tiver, aí... E isso você cobra os caras lá? O tempo todo. Eu sou um cara, todo mundo fala, isso é verdade, eu sou um cara super exigente, assim, eu passo vídeo e vou e converso. Só que foge do controle, mas igual eu te falo, o Fluminense tinha uma chance, porque a troca, às vezes quando você faz uma troca que a comunidade, principalmente interna, não quer, ela não é boa num primeiro momento. Agora que nem o Oswaldo pode começar e vai introduzindo. Porque o papo era que os jogadores estavam muito fechados com você. Mas não tinha como não estar, porque os caras eles melhoraram muito da maneira como eles chegaram. E eu tô lá para prestar um serviço de qualidade para eles mesmos. E os caras entenderam o que a gente queria. E de alguma forma aquilo passou muito pro torcedor. Então, se a gente consegue perseverar naquilo, a chance do time começar a vencer no Brasileiro estava ali. A gente, assim, perdia de 1-0, 2-1 contra qualquer time. Eu vi o jogo do Fluminense, que eu fiquei com aliás, é bom isso aqui, que uma vez eu brinquei com o senhor, falei assim, eu já decifrei qual é o problema do Fluminense. Os caras, fiz fora do ar, né? Como assim? Falei, não, o time do Fluminense, e talvez esse seja uma avaliação, assim, dos times do Fernando Diniz. Mas o Fluminense especialmente, porque outros times têm características de pessoas, de jogadores diferentes. O Fluminense começava um jogo e todo mundo sabia mais ou menos como ele ia jogar. E o adversário se preparava para aguentar aquela parada. Aí o Fluminense tocava a bola, o Fluminense envolvia o adversário, mas eu achava o Fluminense pouco contundente em determinados momentos. O jogo ia passando e dava a impressão que o Fluminense ia, sabe, o pneu ia baixando a pressão do pneu. Aí, na Fórmula 1, o cara precisa manter aquela pressão. Aí o cara começava a se soltar, o adversário, e dava uma outra beliscada no Fluminense e tomava um gol. E aí faltava, sei lá, se uma força física, se uma força mental, alguma coisa para reagir. Eu falava assim, então o Fluminense é aquele time que ele começa, sabe o cara que dispara na prova de 1.500 metros? Sim. E sai e faz 400, 600 metros, aí o cara perde e chega em terceiro. Mas isso que você está falando é uma crítica super pertinente, porque teve jogos que aconteceu isso mesmo em determinados momentos. Então isso que você está falando foi uma coisa que a gente parou para corrigir. Atlético Mineiro, por exemplo, você lembra desse jogo? Então, aí o Atlético Mineiro, o que aconteceu? São Paulo. E do São Paulo a gente foi tendo chance de fazer o gol até o final. Mas a gente não, e o São Paulo não criou quase nada. Corinthians, o 1-1, que acho que você já não estava, né? Mas assim, mas foi o jogo imediatamente depois da tua saída. Mas o do São Paulo, a gente foi jogando melhor que o São Paulo o jogo todo.
Daí no final, teve aquele lance muito isolado. O cara cruzou, a gente tinha 3 caras ou 4 na área, contra um cara e bateu na mão do Alan. E o juiz deu pênalti. Mas antes disso, estava no segundo tempo, a gente teve uma bicicleta, Sem dúvida. teve uma bola que não entrou, mas não entrou. Mas a gente jogou melhor. E o time do São Paulo é um grande time. Mas você estava falando disso daí, a sua crítica é pertinente. E esse jogo do São Paulo, eu estou defendendo aquilo, mas nesse jogo tem sentido o que você falou. Você falou mas mesmo assim... As chances foram divididas. A gente teve mais do que o São Paulo. Contra o Atlético Mineiro, não. Mas você tem convicção de que, na maioria dos jogos, os seus times jogam mais do que os outros. Mais no sentido de melhor. E cria mais chance. Cria mais chances. Só que nesse jogo, depois desse jogo do São Paulo, isso que você está falando, a gente identificou, tinha uma certa morosidade. E a gente foi jogar contra a gente jogava na quarta, o jogo de volta do Peñarol. Então começou o jogo, já foi 2-0. Justamente por conta de uma coisa disso que você está falando. Nós temos que terminar mais rápido a jogada. O teu time parece que seja o teu time, assim, o time do Fernando Diniz, pelo sistema que você adota, parece que ser um time que, se demorar muito para abrir o placar, ele tende a ter problema. Lógico, vai depender muito do teu elenco, claro. Mas você sabe que, claro que você tem que guardar a proporção, mas é uma coisa que acontece com o time que joga assim, com o Barcelona, com o City. Claro. No sábado anterior à minha saída do Fluminense, jogou Tottenham e City Tottenham. O City foi deu 30. Eu tava assistindo. Eu vi também. Os caras foram 3 finalizações e foi 2-2. E no outro dia, parece que era uma premonição. Aconteceu com o Fluminense. Então, só que contra o CSA, e contra o Peñarol, e contra o Atlético Nacional, essa avaliação já não vale. Teve momentos que aconteceu isso. Mas não foram, a maior parte dos momentos contra o Cruzeiro, foram 20 finalizações a 1. Aquele jogo contra o Grêmio foi... A gente finalizou mais, teve mais posse, tudo do que o Grêmio. Então, só que quando, assim, o resultado não vem, e isso é natural, as pessoas focarem mais naquilo porque que não deu errado e tal. E o quanto isso tem deixado você chateado? Não é o fato de ser dispensado, demitido, de pedir para sair, porque parece que no Atlético Paranaense teve um acordo quase. Não, o Petralha queria que eu ficasse lá 5 anos. Não vai dar. Eu preferi... E até você ficou um pouco como um cara que estava lá preservado para depois voltar. Exatamente, No Fluminense teve a mudança de diretoria, aí assume um vice-presidente diferente, enfim. Mas o quanto isso te incomoda? Porque, claro, eu acho que na tua cabeça, o dia que você engatar, como você engatou no Audax 3, 4, 5 anos, o resultado virá. E acho que é inegável. É mais fácil você conseguir isso no Audax do que nos times da primeira divisão. Porque no Audax, Kleber, assim, que isso também é uma fala que está na boca das pessoas, mas começa um falar, outro falar, e não é verdade. Que nem a minha carreira antes do Audax, ela teve muito resultado. Eu comecei nas divisões do acesso e praticamente todos os anos eu tive, assim, acesso, título. Aí quando o Audax foi para a primeira divisão, é a mesma coisa você pegar a Toleman e ganhar o título da Fórmula 1. Então aconteceu uma vez, mas as outras vezes a Toleman não ficou entre os piores. Nós ficamos em nono, nós ficamos em nono e depois ficamos em 7º. E desses jogos, a gente sempre fez jogo pau com os times grandes e jogando legal e promovendo os jogadores. Então sempre o resultado veio. Então, mas se não viessem o 7º e o 9º lugar... mas tem que ver, né? Mas talvez fosse mais fácil para um cara forte do futebol, como é o Mário Teixeira, te segurar. A diferença é quando você vai pros conhecidos escudos do nosso futebol, e aí o cara não aguenta, porque ninguém vai falar assim, mas o Fluminense vendeu fulano, mas o Cruzeiro tá com problema na... Sobra do treinador. Exatamente. É ruim isso. Em 7 meses, a gente vai lá, em março, acho que é mais ou menos março, o time disputou a final da Taça Guanabara. Final da Taça Guanabara em março. Isso. Então depois de 4 meses, daquele time que disputou a final da Taça Guanabara, tinha um titular. Nós trocamos 10 caras. Então isso é uma coisa que as pessoas, assim... E o time continuou jogando. E agora o trabalho... Você falou que no Audax você ficou com alguns jogadores 3 anos. Exatamente. Que é esse tempo de você maturar, do cara falar assim, do cara não poder empolgar, do cara não poder se abater. Que essas coisas... Aí quando você tem um time já mais testado, que o cara é bom consistentemente, isso é uma coisa que facilita. Porque o cara, ele tá o Palmeiras e o Flamengo. Se o cara ganhar, ele só fez a obrigação.
Não tem nem como. Se o cara relaxou, tem outro e bota. E a torcida não permite, a imprensa não permite, porque os caras investiram pra caramba pra poder ganhar tudo. É mais fácil esse comportamento. E eu boto o time pra jogar contra esses caras pra ganhar dos caras. E eventualmente a gente ganha. E quando ganha, o cara que não é acostumado a ganhar, como é que ele lida com isso? Ele vai para ganhar o próximo, ele fala, puta, ganhei, Já agora fiz, eu sou... Isso é um processo que a gente tem que... Agora você fala assim, né, e esse trabalho de... No Fluminense eu saí inconformado, no sentido de que eu tinha muita convicção de que aquilo ia dar certo. O que ia acontecer? O Fluminense ia provavelmente no Brasileiro melhorar e ia ficar na região mediana do campeonato. E tinha uma chance muito real de levar a Sul-Americana, na minha cabeça. Tinha um enfrentamento com o Corinthians... Foram 2 empates. Foi 0-0 em São Paulo e 1-1 no Rio. Então, tava ali... Então, assim, era uma coisa, pra mim, assim, uma chance muito grande do Fluminense ter um título inédito. E, igual eu te disse, o que me dava muita segurança é que o time não oscilava por conta da posição que tava. Você sabe que eu achei que eles iam aguentar, segurar pelo menos até o jogo de volta contra o Corinthians. Né? E aí vai acontecer assim ali na frente. Quando o negócio acontecer, aí ganhou e tal, aí você fica daquele negócio que vai discutir o resultado. E aí talvez a gente não tenha tanta chance de discutir as coisas que a gente está discutindo. Porque quando ganhar, tem que discutir isso, porque a gente tem que corrigir. Como ganhamos, por que ganhamos, né? Exatamente. Eu vou falar assim, então o cara não dá para fazer as coisas. Dá, e teve alguns jogos que a gente jogou como joga o Fábio no Corinthians. Contra o Atlético Nacional lá, a gente começou o jogo... É mesmo? Perdemos. Jogou fechadinho, Diniz? Segundo tempo, totalmente fechado. O Ganso... Retranqueiro, hein, Fernandinho? Exatamente. O jogo a gente ganhou de 4-1. A gente teve uma chance claríssima no primeiro minuto, erramos o gol sem goleiro. E no terceiro minuto, damos a bola na trave, o Matheus Ferraz. Aí no quarto minuto, os caras fizeram 1-0. E o jogo ficou assim, meio lá e cá, que era um jogo que não interessava pra gente. Porque se ficasse nessa, os caras fizessem o segundo gol, e se faz o terceiro, a gente sai da Sul-Americana. Claro. A gente foi pro intervalo no segundo tempo, o time ficou com linha baixa 50 no segundo tempo. E só contra-ataque. Porque não dava pra... Agora você não foi radical, agora eu gostei. Não, mas nunca fui radical nisso. Claro, igual a gente fala disso aí, talvez o time que o goleiro faça mais bola longa seja os times que eu dirijo, porque a bola que faz longa o cara não contabiliza, ele fica olhando só a que sai curta. Porque é inclusive uma estratégia, você tá acostumado a sair curto, você atrai o cara, uma bola longa vai pegar o cara aberto. E às vezes a gente acaba... porque o jogo é meio um jogo de xadrez. Quando o jogo a gente arma pra jogar e o jogo tá bom pra sair curto e você não sai, você tá correndo um risco de perder maior. Quando você vai sair jogando e está muito pressionado, você tem que tirar a bola de lá porque sua chance de tomar o gol é menor e de fazer é maior. E é isso que a gente procura. Só que eu faço de um jeito que eu dou assim, a gente treina várias situações pro jogador tomar a melhor decisão. Esse treino de saída de bola é um treino... Porque eu ouvi uma vez um jogo do Barcelona e o Luiz Henrique era técnico do Barcelona. E o adversário foi lá e apertou a saída de bola do Barcelona. E o Barcelona não deu chutão. Mas eu ficava vendo na beira do campo o Luiz Henrique fazendo sinal pro jogador. Aqui, ali, ali. Quer dizer, claramente uma coisa... parece que fica fácil. Tem que sair tocando. No papo só não sai tocando. Não, isso aí é treino, é muito treino e muita repetição, que é uma coisa que eu... paga o preço para fazer e convence os jogadores de fazer. Então, e assim, quando você vê que o cara não é aquele zagueiro... Então, igual a gente está falando do Matheus Ferraz. O Matheus Ferraz, quando eu fui contratá-lo, as pessoas achavam que ele jamais ia jogar comigo. Que era um jogador, um zagueiro que zagueirava. Entendi. Igual fala o Argel. E quando eles iam falando... o Argel que foi um zagueiro clássico. A gente sabe. Mas quando eu fui... Os mesmos caras que falavam que tecnicamente, às vezes ele podia ter alguma limitação, na parte humana, eram coisas assim que me atraem muito. O cara era solidário, que na hora que estava da dificuldade o jogador crescia, boa liderança. E quando o cara estava achando que o Ney falou, esse cara vai jogar comigo. E ele veio. E o cara passou a jogar o que ele nunca jogou na vida com 34 anos. Ele estava entre os melhores zagueiros, bola de prata. E fazia gol, e evitava gol, e começou a jogar com a bola. Então era um cara que ele tinha sido muito pouco estimulado. Então o cara começou a fazer bola longa, sair tocando, dar 3 dedos na bola, dar parte de calcanhar, que é uma questão de estímulo. E como é que você faz isso? É uma coisa, tem um trabalho coletivo que dá muita segurança para aquele cara, que as pessoas não conseguem ver o que coletivamente, como você falou do Luiz Henrique, o que está acontecendo. Porque eu não falo assim, Matheus Ferraz, vai lá e joga. Não, a única coisa que não é isso. É muito mais que isso.
E a gente só melhora jogando. Nós tivemos lá no Campeonato Estadual 2 jogos que o Flamengo esperou um pouco, porque todo mundo acha arriscado subir contra a gente. Exato. Qual foi a nossa arma contra o Corinthians, para ganhar do Corinthians e São Paulo? Justamente atrair. E os caras iam, porque os caras não admitiam, como é que esse Audax a gente vai ficar esperando? A torcida não permite, não dá. Então os caras vinham. Os caras vinham e a gente saía e conseguia ficar maior, porque você já frustrava o cara que foi. Os caras pediam uns 3, 4 soldados lá. Aí você atacava com superioridade numérica e conseguia. Num tempo depois, todo mundo passou, nem ia mais lá. Ficava todo mundo atrás, que é mais difícil. Depois você furar. Para você é mais difícil. Porque aí quando você tá num time melhor e tem mais qualidade, e aí, porque ali de trás parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Só é mais na cabeça do povo, mais perigoso. Que no fundo não é também. Porque quando você pega a manha do negócio, fica muito mais perigoso para quem vai. Porque se você passar por essa primeira linha... Só que você treina insistentemente para passar. Então você fica uma coisa, e você identifica com o tempo quando dá e quando não dá. Então você meio que tá fazendo o cara jogar do jeito que você quer que ele venha. E agora, quando já tá lá atrás, é o que a gente falou. Aí você bota 2 ônibus lá, o nego tem que ir. E só que ao mesmo tempo, você, quando tem essa proposta, te estimula e te instiga, agora a gente tem que furar aquilo. E você vai melhorando como treinador, vai melhorando os jogadores. Como é que você encara essa quando os caras falam assim, o Fernando Diniz precisa de um elenco muito qualificado, ou time que tem jogador manjado, craque e tal, é difícil pro Fernando Diniz. Qual seria, se você fosse imaginar um cenário ideal, um time ideal, os jogadores ideais? Porque eu não sei se você já pegou isso, entendeu? Se você já teve o jogador que vai fazer o que você pensa de uma maneira mais eficiente, ou se isso existe, se é o jogador que tem que aprender, se você que tem que ensinar. Eu ainda não consegui entender. Tô sendo muito confuso, não? Não. Sei lá, se você pegar o Flamengo, se você pegar o Palmeiras, e eu tô falando de 2 que não vão trocar de técnico, um acabou de trocar, claro, e o outro tá com, sabe? E que são considerados os elencos. O Sampaoli pegou o Santos, que era um elenco menos badalado, e tá aí brigando. Como é que é essa questão? E o Fernando Diniz em time grande, não sei se dá certo. Ou o Fernando Diniz só precisa ter elenco qualificado, senão o que ele pensa não dá certo. Mas esses são os rótulos que as pessoas tentam pôr. Que eu não paro muito para pensar nisso quando as pessoas estão falando. Claro que eu me imagino nessa situação de você pegar um elenco igual o Flamengo. Eu tenho a vivência, assim, eu sou muito frontal e muito direto, e eu sou muito aberto, e eu me atiro com muita coragem nas relações com um cara. Eu nunca vou trair o jogador, o cara vai ter a chance de me trair. E a maioria dos jogadores gostam disso, que eu joguei com um monte de cara craque e treinei alguns craques. Então o jogador mais diferenciado que eu trabalhei, claro que foi o Ganso. E foi um cara que eu tive uma aproximação muito forte. Como é que você sente quando os caras desce a marreta no Ganso, dizendo que não dá. É um olhar assim, e aí quando eu queria, isso era um desafio que eu tinha com o Ganso, de terminar o ano, ele numa situação para mostrar para os caras que dá. E se você pegar os números do Ganso, quando a gente fica com o rótulo que ele criou e a expectativa que foi gerada em cima dele, para você tirar esse rótulo que a sociedade botou, você tem que ir tirando e é trabalho pra caramba. Mas a gente tava arrancando. Então o Ganso era um cara... E ele é fim. Pra caramba. Então ele é muito diferente do que as pessoas imaginam. Ele é um cara humilde, trabalhador, o cara não chega atrasado, o cara se comunica muito bem com os jovens, o cara não tem vaidade no campo dele ser o melhor. Ele promove com quem tá do lado dele, melhora, porque ele distribui. Ele não é aquele cara, vocês têm que fazer para mim, só eu sou bom, não. Então ele tem muitas características positivas que não são muito exaltadas, né? E tal. Então os caras querem que ele decida o jogo, que ele pegue e que ele corra. Mas em tese eles querem que ele decida o jogo, que ele seja decisivo. Se ele não correr e decidir, que a gente comentou isso, que as pessoas fizeram ele acreditar que ele não precisaria correr, porque um cara craque não corre. Isso foi o maior pecado que o Ganso cometeu, eu acho. Porque ele podia estar muito mais estimulado a correr, porque a característica física que ele precisava melhorar, que é uma das poucas que dá para melhorar,
essa questão da resistência e da resistência de velocidade, que é uma coisa... Ele não ia ficar rápido pra caramba, só que ele ia ficar mais resistente para correr em todo lugar do campo, para ser mais participativo, para estar atrás, para estar na frente. E o cara ia usar a genialidade dele, porque ele é um dos poucos caras geniais que tem no mundo. No mundo, né, no Brasil. Genialidade, ele tem. Mas aí você está falando de um elenco, você imagina um elenco. Como é que é essa relação? Eu preciso de um elenco top ou eu... O que você precisa? O que vocês... Não é que nem no Fluminense, assim, o trabalho, os resultados no Brasileiro, a gente não sabe, porque a história ela vai ser contada nesse momento sem eu estar lá. Sem dúvida. Mas do jeito que o time jogava, era quase impossível cair. Você tem convicção de que não... Plena. Mesmo não tendo como provar... Plena. Por quê? Para qual que é? É que os caras, a vida não vai ficar insistindo de você chutar 33 bolas e perder. Bater tudo na trave. Você vai ganhar. E na Sul-Americana, você passando, que nem se a gente passa do Corinthians, porque o Corinthians era tão difícil como foi o Peñarol. O Peñarol ganhou do Flamengo. E o Flamengo ganhou do Corinthians na Copa do Brasil. Então a nossa chance de passar o Corinthians era muito real. Não era uma coisa, era bem factível. E se você pegasse a história do Fluminense desse semestre comigo, era de jogar contra essas grandes marcas com mais investimento, a gente subiu o nosso nível. Então foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o Grêmio, e provavelmente foi assim com o Flamengo. Então o jogo foi 0-0 contra o Flamengo, antes de chegar o Jesus já estava no estádio. A gente jogou bem melhor que o Flamengo, dominou, tivemos as melhores chances, jogamos bonito pra caramba e muito coletivo. Quando aumenta a dificuldade do rival, o time subia. Né? Esse time subia, então a gente tinha uma chance real de passar na Sul-Americana. E o brasileiro, a gente estava tudo bem, estava ali, mas a gente estava a 2 pontos de sair da zona. Era ganhar um jogo e outro time, ou ganhar 2 seguidos, então já ia sair daquilo. Então eu acreditava muito, pelo que a equipe produzia. Então a chance disso acontecer para mim, ela estava muito, muito próxima. Acho que essa foi então a quebra de sequência de trabalho que mais hoje te... Machucou muito, porque criar o ambiente aí para você relativizar, porque se a gente não relativiza a vida fica muito injusta. Não rolou com você no Fluminense o que o Mano aparentemente viu rolar no Cruzeiro, não tá dando mais. Não, foi ao contrário. Os caras assim, você viu os caras treinar, a gente ficou 4 meses de salário atrasado, 4 meses de 6. Então os caras trabalhou 4 meses, tinham recebido 2. 6 meses tinha recebido 2. A gente foi jogar lá na Colômbia, a logística foi horrorosa, porque ia ser voo fretado, em cima da hora o cara cancelou o fretamento que não tinha grana. Nós tivemos que viajar 20 horas para jogar. E nós chegamos lá, estava chovendo, estava frio. Nós chegamos lá 11 horas da manhã, de uma terça-feira eu fui dar treino à tarde. E os caras foram com 4 meses atrasados, eu dei treino tático na véspera do jogo. E os caras, depois fizeram a brincadeira, os caras estavam rindo. Então era um ambiente que... Isso é um troço muito forte. O que é a consequência disso? Isso tem que ter coisa boa. Não tem como. Aí foi jogar, jogou bem, foi consistente, os caras se doaram. Aí viemos, aí fizemos jogo com o Flamengo, jogamos melhor que o Flamengo. Aí foi contra o Cruzeiro, aí faz, puta, mas não ganhou. Então, tudo bem. Se a gente ficar na relação do que não ganhou, eu não tenho como discutir o Campeonato Brasileiro. Então não tem. Então eu sou muito ruim e acabou. E você fica com as suas... E eu vou seguir minha vida, porque o resultado vai vir. É uma filosofia de vida, ou é uma convicção que você sabe que tem um preço, né? Exatamente. Tem um preço. Tô pagando tem um preço. aí, cada centavo. Tem o preço do cara fala assim... Sou um péssimo devedor. Tô pagando, tá tudo certo. Porque... Não vamos dever ninguém. Você admite que tem um preço. Eu acho legal, eu acho bacana. O cara que... Eu sou convicto no que eu estou fazendo, eu tenho certeza de que eu não estou fazendo, não estou enganando ninguém, né? Eu tô, absolutamente. Né? Só enganando. Porque assim, o Fernando Diniz é uma novidade? Não sei se é uma novidade. Novidade é muito relativo. Eu acho assim que o meu conceito de viver talvez seja um pouco diferente da média das pessoas. Tenho até convicção disso, mas... por conta do que você vai vendo no mundo, mas só que para mim... Claro. Você está aplicando isso na tua profissão. Não tenho necessidade nenhuma de mostrar que isso... Para mim isso é natural que eu estou fazendo. Entendi. Eu não tenho nenhum forço, nada. Eu estou inventando o quê? Eu estou dando vazão ao que eu sou. Eu acho também. Então o cara vem, você vem conversar comigo, você está tendo a oportunidade de me conhecer. Para você me conhecer melhor... Você tinha que conviver mais comigo. Claro. E eu também conviver mais com você. Mas os jogadores, quem pode falar do meu trabalho foi quem jogou comigo. E quem trabalhou comigo. E quase todos, né? Mesmo quando o trabalho começa a ter uma dificuldade, eu me lembro perfeitamente do Atlético. Quando a coisa começou
Eu não consigo lembrar quem foi o jogador, mas foi um cara de ponta do Atlético. Não, a gente tá fechado, a ideia é boa, a gente vai... Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu só fico assim, você tem achado que tá dando mais certo ou podia dar mais certo? Tirando esses imponderáveis e tal, o fato, cheguei, fiz, saí. O resultado, com certeza, poderia dar mais certo. Agora, o trabalho, ele tá andando para frente. Não tem como, é inegável. Daqui a pouco eu vou estar em outro lugar, eu recebi proposta para trabalhar e vai ser feito, isso é inexorável. Você falou que não quer falar na boa, mas é time de Série A? É time de Série A, mas inexorável, assim, que o trabalho está andando para frente. Você, assim, pegar um jogador, como eu falei do Fluminense, o João Pedro com 17 anos, o Marcos Paulo com 17, agora que fez 18, o Miguel com 16, o Caio Henrique desconhece, assim, não, porque as pessoas parecem que não sabiam quem ele era. Aqui no Brasil ele estava meio... Muito pouco, distante, tinha jogado no Paraná Clube, e no Paraná Clube não tinha ido bem de meia. Isso, quando ele voltou, né? Que o Santos quis contratar, e ele foi pro exatamente. Paraná. Aí o Alan, que era um cara também que ninguém sabia muito quem era. Bom demais, o cara é fera. O Nino, aí você fala o resgate do Matheus Ferraz, aí o Luciano e o Everaldo, eram pessoas que estavam o mercado fechado no final do ano, aí os caras jogaram 4 meses, todo mundo queria os 2 jogadores. Aí o resgate do Ganso, aí promoção do Danielzinho. Então, teve um monte de resultado que não é aquele resultado do placar do jogo. Então, eu acredito que aquele resultado, ele tem que aparecer depois que esses meios estão muito desenvolvidos, porque senão ele é um resultado esporádico. E eu não quero um resultado esporádico. Eu sempre faço uma analogia que eu prefiro que o meu filho não é tirar nota. Ele precisa aprender primeiro. Então, se o meu filho vai lá e são 10 testes, eu vejo que o raciocínio lógico dele tá aí na hora de fazer o X igual. Ele trocou o sinal de -4 para +4, fala, presta mais atenção aqui, mas tá legal. Do que ele falar assim, acertei, pai, e tirei 10, mas e aí o negócio? É verdade. Então, assim, o resultado final ele não me convence, só ele por ele mesmo. Ele tem que ter uma coisa que sustente esse resultado. Porque o processo de você viver tá no meio entre você nascer e morrer, não tá aqui no nascimento e termina na morte, assim, no resultado final. É o meio que a gente consegue viver e tentar fazer o melhor que a gente pode. Eu acho que isso aí eu tenho tentado com todas as minhas forças. E tem uma opinião aqui de um técnico que tem lá o seu nome, hein? Falou de você, ó. Fernando Diniz, tu é exemplo de conduta e de competência profissional. Tu e a tua família. Me dói estar falando isso. Parabéns pra ti. Mais do que o melhor do Brasil, ele é um grande exemplo para a sociedade. Então, para mim, é uma honra muito grande e ele também é um exemplo para mim. Eu acompanho o Tite já faz muito tempo e fico muito feliz e até emocionado. Isso aí não é o Tite técnico da seleção brasileira, é o Tite eliminado pelo Audax do Fernando Diniz. E você falou que ligou pro Tite para falar sobre não sei o quê, vocês têm uma relação legal. Eu tenho uma relação, assim, a gente não se fala tanto como acho que deveria, por conta mais da distância, mas é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Time agora, hoje em dia, o Campeonato Brasileiro, terminando o primeiro turno, ele está encaminhado ou o Campeonato Brasileiro é muito... Do mesmo jeito que você tem convicção de que o Fluminense vai melhorar, pelo que você conheceu lá, do que você viu, o campeonato está já encaminhando grupos de candidatos ao título? Então, do Fluminense, assim, eu acredito que vai melhorar o time, que merece melhorar. Eu não estou lá dentro, eu tinha muita convicção quando eu estava dentro. Claro. Agora, eu estando fora, a distância é mais difícil você analisar. Não sei como é que estão as relações lá. Não posso falar, mas eu torço pra caramba e acredito que eles vão. Não é uma convicção hoje, né? Tinha convicção quando eu estava dentro. O campeonato, eu acho que ele está se desenhando pro Flamengo, pro Palmeiras e pro Santos, e acho que São Paulo tem a chance, o Corinthians, que é muito dinâmico isso. Mas está se desenhando por aí. Eu não aponto um favorito só, porque a gente estava comentando que o Flamengo, há um mês atrás, quase saiu pro Emelec em casa, e tinha perdido 3-0 pro Bahia, e estava aquela pressão gigantesca, e não jogou já com o Jorge Jesus. Exatamente, não jogou tão bem lá, e nem tão bem aqui, quanto o Emelec. E aí depois engatou e agora vive um momento que eu acho que o Flamengo está muito fortalecido agora. Que tem muito isso no futebol, né? Esse tal do momento tem muito, né? Tem agora. Se você aproveitar o momento, né? Tem momento. Agora, sabe aquela massa lá agora se encantaram pelo treinador, os jogadores estão... E o que eu acho que o Flamengo está muito forte agora é que se o Flamengo eventualmente tropeçar, aquela torcida não vai ir para cima dos caras, porque ela tá com um crédito agora que eles conseguem trabalhar. E quem pode
errar, tem sempre mais chance de acertar. Pois é. O cara tem mais... Esses técnicos estrangeiros, assim, basicamente o São Paulo e o Jorge Jesus, eles fazem bem pro futebol? Você acha que os seus colegas, vocês treinadores, não tem que ficar melindrados, enciumados, diminuídos? Isso aí é soma. Não, absolutamente. Os caras estão ajudando. E o Sampaoli, por hora, assim, mais, porque está mais tempo. Sim. E fez bastante coisas. Quem fez mais até agora foi o Sampaoli, porque teve mais tempo. O Santos, lógico, pela pontuação. Com um elenco menos badalado, repito, assim, tá aí na briga. Porque o Flamengo agora, e o treinador é bom do Flamengo, assim, porque vieram 2 caras. Não é que vieram. Não é que negócio, não é que os caras trouxeram o treinador estrangeiro. Os caras, é a mesma coisa o cara lá, um italiano, então entra e levar o Tite. Mas foi trabalho bom. Claro. O Silvinho, auxiliar do Tite, tá fazendo um trabalhaço no Lyon. Claro. Então não é que isso. O cara foi lá e buscou um cara. O cara fez. É o maior treinador da história do Chile, que isso aí eu tive lá quando eu jogava contra o Fagasta e estava tendo um programa de discussão. Ele ganha disparado o Sampaoli, em todo mundo, é unanimidade. Talento, profissionalismo, talento, competência, não tem muito nacionalidade, né? Exatamente. Então, ainda mais no futebol. Trouxeram, é uma coisa você trouxer e o Sampaoli e o Jorge Jesus estão ativos, estão assim em momentos bons. O cara acabou de ir para a Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Claro, foi mal e reconhece que foi mal. Exatamente, foi bem no Valência 2, 3 anos atrás. Então é cara que o cara tá bem pra caramba. Quando você pegar um jogador lá, traz o Hazard pra cá, vai jogar bem aqui. Não é? Pô, o cara é bom. Então os caras trouxeram o cara bom. Então os caras, e se levar cara bom daqui pra lá e der oportunidade, os caras vão trabalhar bem também. Eu acho que eles estão somando. Fernando, qual é o cara que, assim, é o jogador que você dirigiu que mais entendeu o técnico Fernando Diniz? Tem algum? Putz, eu acho que tem um assim que é fácil, que é o Felipe Alves, o goleiro. Que o cara, porra, ele ficou praticamente 9 anos consecutivos na minha carreira. E ele jogou comigo quando estava terminando a minha carreira. Então o cara tinha o domínio. E assim... O teu líder técnico em campo, assim, o cara que mais, sabe... você tem algum jogador... Ou que você não tenha trabalhado, mas você... sonha, fala assim, pô, se eu tenho um cara desse no time, ele ia me ajudar muito mais em campo do que... É difícil falar. Né? Dos caras que eu trabalhei, assim, tem alguns... Eu acho que o Tietê foi um menino, assim, que você vê, ele veio querendo parar de jogar futebol no final de 2015. Ele tinha ido pra Ponte, não jogou e foi pro Boa de Varginha. O time caiu e ele foi mandado embora em outubro. E é um cara, assim, em termos de inteligência, para entender o jogo... que a maior característica dele é essa, é fazer um jogo simples, igual tem um amigo meu que fala, o Tietê é o melhor simples do Brasil, que é toca, anda, toque, anda, e ele compreendeu que o que ele pode fazer de melhor é isso. Então ele fala assim, eu não sou o Dudu, eu não sou o William Bigode, eu tenho que fazer o meu melhor aqui. E ele, então, isso ele faz muito bem, e ele tem uma leitura de jogo, de compreender tudo que o treinador fala para ele uma vez só, é o suficiente. Eu agora, recentemente, teve o Matheus Ferraz, também que foi uma grata surpresa, que o cara entendeu. E como teve muita identificação na parte humana, o cara andou muito rápido. Um cara que eu gosto muito, que você fala, puta, mas esse mesmo, que eu vou falar agora para surpreender de outro time, eu acho que o Felipe Melo, comigo, acho que ia jogar ainda mais do que ele já joga, por conta do que ele faz. Eu acho que eu conseguiria até ajudá-lo num outro aspecto, assim, porque eu acho que esse cara joga pra caramba, podia ter tido uma carreira muito melhor ainda do que ele já teve, que foi muito boa. Eu não vou falar esse mesmo, mas eu pensei, é mesmo? Eu acho ele um cara diferente. Mas tem vários jogadores aí, mas o Felipe Melo eu falei justamente por conta disso. O Hudson Queiroz mandou um toque aqui, gostou do podcast que a gente fez com o Belletti, que uma história bem legal. O Cláudio Moraes também falando do Belletti, falou que foi show de bola. Mas o Gabriel, que está elogiando aqui, obrigado. Luiz Bozolo Júnior falou do podcast que a gente fez com o Fabinho, bem legal, com o Fabinho do Liverpool. O Marcos Vinícius falando do Romário, que foi o maior jogador que ele viu jogar. Você jogou com o Romário no Fluminense? Dos brasileiros que eu vi jogar, também acho que foi o melhor. Eu acho. Aí, rapaz. Tá aí dos seus preferidos também, né? Eu sei que você tem uma quedinha por ele. Eu gosto do Romário, mas assim, eu gosto do Romário, eu acho ele bom, mas eu fico com dúvida, assim, se eu fizer minha seleção de todos os tempos, eu falei até pra ele, assim, eu perguntei pra ele assim, no podcast, Romário ou Ronaldo? Ele não titubeou, não. Não, mas ele fez assim, pô, essa é difícil, hein? Mas como eu que vou decidir, Romário. Como eu que vou decidir, Romário.
Mas é uma briga boa. O Bruno Rossi também falou que o podcast está legal. Muito obrigado. Eu recebi uma aqui, eu não sei se eu vou achar o nome. Ele fez uma proposta interessante. Eu vou falar com o Luiz Roberto. Ele sugeriu fazer um com o Luiz Roberto para a gente conversar sobre narração, carnaval, sobre os papos. A sugestão foi do Guilherme Augusto. Guilherme, eu vou tentar, hein? Luiz Roberto sabe como é, Luiz Roberto. Sabe de quem? Pode ser que o podcast de quem? De quem? Pode ser que ele dê uma marretada, mas acho que não. Fernando, obrigado pra caramba. Espero que você tenha gostado da conversa. Gostei muito, agradeço. Obrigado, Fernando, e sucesso aí. O ano que vem, vamos trabalhar, né? Claro, mas eu agradeço muito aí o teu convite. Eu te falei fora do ar que você é um cara que eu acompanho há muito tempo e você tem, assim, a minha bem-querência, eu torço aí por você. Mesmo sem te conhecer, agora eu te conheço um pouquinho melhor. É recíproco. Acho que sim, você é um personagem legal do futebol. Eu adoro o cara convicto, que não seja teimoso, como a gente conversou aqui, que é diferente, né? Convicção e teimosia, né? Adoro o diálogo, assim, eu não preciso estar com a razão toda hora, nem você. Quando o cara tem a disponibilidade, né? A vontade de ouvir, não só de falar, e consegue, isso aí eu posso pensar. Acho que não tem vergonha nenhuma você me convencer de uma coisa, eu você de outra, acho isso legal. E acho que esse tipo de personagem é bom pro futebol. Entendeu? Não e essa de, nós precisamos jogar bola, nós precisamos jogar futebol bem. O que é jogar bem, o que é jogar mal? Beleza, é uma discussão boa. Mas assim, carimbar, não, isso aqui nunca vai dar certo. Ou isso aqui é o que dá certo, eu não sou muito... A gente precisa jogar bem e viver bem. Eu acho que o futebol ele tem que ser uma extensão, não tem que ser uma coisa separada da vida. Eu acho que as pessoas têm que... O futebol que eu gosto é o futebol que as pessoas possam ter mais alegria, mais solidariedade, ter mais amor naquilo que está fazendo. Então eu acho que a tática ela tem que favorecer esses elementos da vida. E achei lindo quando o Jürgen Klopp, que você citou, 5 anos sem ganhar nada lá no... Né? Foi bem no Borussia, chegou à final da Liga, perdeu. Foi bem no Liverpool, não ganhou o inglês ainda. Chegou à final da Liga, perdeu. No ano seguinte chegou e ganhou. E falou assim, o futebol para nós é trabalho, é suor, é dinheiro, é tudo. Agora, para quem vê, é uma paixão, é quase uma religião, mas tem que ser prazeroso, né? Exatamente. Tem que ser gostoso. Tem que ser bonitinho de ver. Eu agora, que é uma coisa que cada vez eu tenho mais convicção disso, desse binômio do futebol, jogador e torcedor. Essa conexão a gente tem que ajustar, porque se você não jogar para tudo, no fundo esse futebol que nos financia, que nos paga, que espera alguma coisa da gente, é o torcedor que faz. Então a gente tem que respeitar muito o torcedor, porque a gente não vive sem o torcedor. Então a gente tem que... O grande artista é o jogador, mas o cara que a gente tem que ter um respeito muito grande é o torcedor. Então a gente tem que fazer com que aquilo seja bom para quem assiste. Claro. Pelo menos é uma ideia que eu tenho. O glorioso Léo M. Bianchi faz a produção e a edição do podcast. O Juliano Costa com o André Boaventura, eles fazem a coordenação desse trabalho. E o podcast Hoje Sim está no Globoesporte.com. Também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify. Diniz, obrigado de novo. Eu te agradeço. Grande abraço para você. Continue sempre ligado no Globoesporte.com. Tá aí, palmeirense, mais uma falácia aí da mídia, mais um vídeo aí do que eles têm falado, né? Você viu aí, com quem você concorda? Você discorda de quem? O pessoal que falou aí. Mais um vídeo para você, sempre trazendo aqui também o que a mídia fala, minha opinião, mas o que a mídia fala também, que o Fox Sports, comentarista do Fox Sports, do Sport TV, da própria Globo aí e da ESPN, sempre estão comentando, a gente vê tudo sobre o Palmeiras aqui. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito ainda. Então, importante, mais importante de tudo, deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer a mídia palestrina. Até o nosso próximo vídeo, avante palestra! E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar